Legal, vou resolver mais um com vocês aqui, só para ver se a gente entendeu realmente o que está acontecendo. Esse aqui eu vou resolver errado, tá? E a gente vai ver como nos testes o que acontece. Aqui ele está pedindo para eu calcular a soma das variáveis, né, A e B, e armazenar o resultado desse cara em uma nova variável chamada resultado soma. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui ele está pedindo para eu fazer a soma de A e B. Então eu vou colocar A mais B, né, vou deixar aqui bonitinho. Se eu só fazer isso, ele vai fazer a conta de A mais B? Sim, vai. Só que para onde vai esse resultado, né? Ele vai ficar numa variável que a gente não vai ter acesso. Tudo bem? E não é isso que é pedido. Ele está pedindo para eu salvar esse resultado na variável resultado soma. De forma errada, eu vou colocar aqui que o nome da variável que vai pegar esse resultado é apenas soma. Tá bom? Por quê? Porque agora a gente vai rodar os testes. Se eu rodar essa célula, ele vai dar o resultado, ele vai informar que não tem erro de sintaxe e que está tudo bem com o código. E de fato, está tudo bem com o código. Só que não é isso que é pedido. E aí eu vou fazer o seguinte, a gente vai voltar para o nosso terminal, tá bom? Abrir aqui o meu terminal de novo. E aí eu vou rodar com vocês uma ferramenta de teste. Essa ferramenta se chama, é uma biblioteca do Python chamada PyTest, e eu escrevi alguns códigos que leem tudo que tem nesse Jupyter Notebook e compara com o que era esperado. Então, se eu pergunto para você, se eu peço, faz a soma de A mais B e salva o resultado dentro da variável resultado soma, eu vou procurar na variável resultado soma se tem o valor que eu esperava. Parece confuso, né? Mas vamos testar, você vai ver que é tranquilo. Para a gente rodar esse cara, antes a gente tem que instalar essa ferramenta no Python. Eu já separei um arquivinho para você rodar e instalar essas ferramentas antes de executar. A gente vai precisar rodar esse cara uma vez só, tá? Ele chama pip install. A gente coloca "-r" espaço requirements.txt. Deixa eu explicar o que esse comando faz. Requirements.txt é um arquivinho que está lá na nossa pasta. Então, cadê a nossa pastinha? Eu coloquei ela aqui na área de trabalho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Beleza. Então, existe um arquivinho em TXT chamado requirements.txt. Se a gente abrir ele, vocês vão ver que tem um monte de coisa aqui. Certo? Esses caras são as bibliotecas que a gente vai usar. Tá bom? Para não ficar instalando uma por uma, eu escrevi esse txt, e aí esse comando que eu estou falando aqui, "-r", ele procura linha por linha desse arquivinho e vai instalando um por um, tá bom? Então eu posso adicionar um monte de biblioteca aqui, eu chamo uma vez só esse arquivo, como tem o "-r" na frente, ele vai percorrendo linha por linha e vai instalando. Então, install intuitivo, que ele vai instalar. E só falta eu mostrar para você o que significa pip. Pip é o gerenciador de pacotes do Python. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, toda e qualquer biblioteca que é desenvolvida, ela é compartilhada na rede dentro de um repositório. Existe o repositório oficial do Python. Quando você quer instalar um aplicativo no seu celular, você não abre a lojinha lá da Apple Store ou a lojinha do Android para fazer a instalação? E aí você não procura dentro da lojinha um arquivo ou um aplicativo disponível para instalar? Aqui é a mesma coisa. Então, pip é a lojinha onde as bibliotecas do Python ficam armazenadas, tá bom? De forma lógica, pensar nisso, acho que é uma boa analogia para a gente ter aí, para vocês entenderem o que significa isso, tá? Então a gente vai lá na lojinha do Python procurar esses arquivinhos, que são essas bibliotecas para serem instaladas.
tá bom? Essa analogia aí, com ir na lojinha lá da Apple ou do Android para instalar é boa. E ele vai fazer a instalação pra gente. Então, já digitei aqui, ó, pip espaço install espaço "-r" espaço requirements.txt. Dá um enter. Ele vai rodar. No meu caso, eu já tenho essas bibliotecas todas instaladas. Então, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai tentar instalar, ele vai ver que já está instalado, ele vai falar, não precisa reinstalar. Aí ele vai falar, opa, já está instalado, não precisa reinstalar. Então, ele vai passar rapidinho. O log de vocês, se for a primeira vez que você está rodando, fica um pouco diferente, mas aí depois vai ficar igualzinho o meu aqui, falando que está tudo instaladinho certinho, tá bom? Beleza, já rodei esse cara, preciso executar novamente? Não preciso, tá bom? Eu só preciso instalar o aplicativo uma vez só para poder usar, tá? Só preciso instalar a biblioteca do Python uma vez só. Ela não existia, agora existe, e agora é só a gente usar, tá bom? A biblioteca, conforme eu falei com vocês, ela se chama PyTest. Para a gente executar o PyTest, a gente tem que executar de dentro do repositório que a gente está trabalhando. Ou seja, a gente tem que estar dentro da pastinha lá, 23, lista 1, tá bom? A gente vai chamar o comando digitando aqui, ó, PyTest, espaço, eu vou colocar "-v" na frente. Vou dar um enter. Eu vou esperar ele rodar. Aí a gente vai voltar e eu vou explicar o que aconteceu aqui. Olha lá, ele rodou. Eu vou vou abrir aqui, vou expandir um pouco para a gente ver melhor. O que ele está mostrando para mim? Aqui embaixo, logo na última linha, ele está falando que ele deu 16 falhas e um passage. Ou seja, são 17 testes que ele executou. Desses 17, 16 testes falharam e um passou com sucesso. Se a gente for ler um por um aqui, ó, ele procurou resultado soma. Opa, é o que a gente resolveu, não é? Ele está falando que está errado, porque o nome não foi definido, resultado soma. Calma aí. Então, ele procurou a variável resultado soma, mas eu fiz o resultado soma. Mas olha só, vou dar um Alt Tab para a gente lembrar o que a gente fez. A gente colocou só soma. E soma não existe. O que existe é resultado underline soma, tá bom? Por isso tem que ser um nome igualzinho eu coloquei aqui em cima, tá bom? Vamos voltar aqui. Eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês aqui, ó. Vou subir. Isso aqui são alguns detalhes de cada teste, do que era esperado e que deu falha, tá? Então aqui, ó, no resultado do teste, resultado soma. Então ele fez um teste que ele esperava o resultado, mas ele não achou o nome da variável resultado soma. E se a gente sobe mais um pouquinho aqui, olha lá, aqui, ó, ele vai mostrar a lista dos testes que ele fez. Ele vai informar aqui se passou ou se falhou. E a gente já consegue ver que o teste resultado soma, ele falhou. Ele só passou no primeiro teste que tinha. E aqui é uma porcentagem, tá? De quantos passaram e quantos porcentos não passaram. Vamos voltar lá para o nosso problema. Vamos resolver ele e vamos ver se ele passa nos testes agora. Então a gente quer a variável resultado underline soma. Eu vou executar aqui só para ver se eu não fiz nenhuma bobagem. Bom, é um bom indicativo, não deu erro na célula. Vou dar um Ctrl S para salvar. Tá salvo meu arquivo. Eu vou dar um Alt Tab, vou voltar para o meu terminal. Eu estou com ele aqui embaixo, ó. E aí eu vou dar mais uma dica. Você não precisa digitar PyTest -v novamente, tá? Esses comandos eles ficam salvos para você já, conforme você vai digitando, ele vai salvando o histórico do que você já digitou no prompt de comando. Então, se você só coloca a seta para cima, ele mostra para você os últimos comandos que você digitou, ó, tá vendo? Eu digitei code.espaço ponto, digitei o pip install e aí eu digitei o PyTest. Então, basta eu colocar a seta para cima e aí dar um Enter
Vamos ver se a gente muda de 16 para 1 para 15 para 1. Opa, legal. Olha lá. Agora ele falhou em 15 testes e passou em 2 testes. Legal, era o que a gente esperava. Ah, mas os outros ainda estão vermelhos. É, a gente ainda não resolveu os outros, né? Então tem mais 15 exercícios para a gente resolver que ainda não foram feitos. Mas os 2 exercícios que eu fiz, eu posso ver aqui em cima, ó, passaram com sucesso e com louvor. Eba, que bom. Tá bom? Agora a gente vai ver como que a gente atualiza o nosso repositório com os nossos exercícios resolvidos.